Muito bem, pessoal. Nesta aula, nós vamos aprender um conceito super importante em qualquer linguagem de programação, que são variáveis no PHP. Uma variável nada mais é do que um container, que você utiliza para alocar dados na memória, ou seja, você vai utilizar esse container, de dados que ficam alocados na memória para você armazenar um número, para você poder armazenar uma string, um valor inteiro, um valor de ponto flutuante, um objeto, etc. Então, ele é um container que te possibilita você armazenar uma informação e quando você precisar utilizar aquela informação, você consegue então recuperar esse dado da memória e utilizar. No PHP, uma variável ela pode conter diversos tipos de dados, entre eles números inteiros, números de ponto flutuante, objetos, strings, etc. E como você define uma variável no PHP? Utilizando o símbolo do dólar, esse símbolo aqui. Então, você começa a variável colocando esse símbolo e ela deve iniciar com uma letra, de A a Z, minúscula, minúscula, ou underline. Você não pode começar uma variável começando com um número, dessa maneira aqui. Essa variável é inválida, você não deve iniciar nunca uma variável com número. Então, você sempre começa com underline ou com letras, Minha variável, por exemplo. E vamos definir o valor dela colocando o sinal de igual e em seguida o valor. Então vamos definir que o valor dessa variável aqui é um inteiro, o valor é 10, Vamos colocar aqui. Para você que está iniciando no mundo da programação, eu sempre costumo fazer uma analogia que ela explica muito bem, o conceito de uma variável. Imagine que você chega num supermercado e você pega um carrinho de compras. Imagine que esse carrinho de compras é a sua variável. Então você está ali dentro do mercado, andando pelos corredores, fazendo suas compras. E você coloca um produto dentro desse carrinho. Então o conteúdo desse carrinho mudou. Antes ele era vazio, e agora você colocou um produto ali. E isso não significa que o conteúdo daquele carrinho vai ser o mesmo quando você finalizar as suas compras, ou seja, o conteúdo dele pode variar. Você pode adicionar mais produtos, de repente ali no meio das suas compras você pode desistir de algum item, retirar aquele item do carrinho, Então imagine o carrinho de compras como uma variável e o valor, o conteúdo dele ele vai sendo alterado, no decorrer das suas compras e lá no final, ele vai ter um valor provavelmente diferente do valor que ele começou. Pode ser igual também, pode ser vazio, pode ser que você desista de fazer a compra e não pegue nenhum produto, como pode ter um valor diferente, pode chegar com vários produtos ali no final. Então o valor, o conteúdo daquele carrinho ele pode alterar no decorrer da sua compra. Dessa mesma forma, o valor de uma variável ela pode ir sendo alterada no decorrer de um código, Por isso o nome dela é variável. Futuramente a gente vai aprender também sobre constantes. Então a nossa variável ela pode começar com o valor 10, No decorrer do código a gente pode mudar esse valor, alterar para um valor 20 ou mudar para um valor de uma string. Então a nossa variável ela pode ser alterada de acordo com a nossa necessidade. Então eu dei um echo aqui, o construtor da linguagem echo, para a gente imprimir esse valor na tela. Vou salvar aqui, vamos então para o nosso navegador. Notem que está imprimindo aqui o valor 10, que é o valor da nossa variável. E quais os tipos de variável que o PHP... quais os tipos de valores que o PHP permite que eu armazene numa variável? Você pode armazenar nas suas variáveis um valor booleano, um valor inteiro, um número de ponto flutuante, cadeias de caracteres ou cadeias matrizes, arrays, Você consegue armazenar objetos. Você também consegue armazenar recursos, que são resources, que vêm de um banco de dados, por exemplo. E o valor nulo também. Você consegue armazenar dentro de uma variável. São esses os valores que o PHP permite que você armazene em uma variável. Eu alterei aqui o nosso código e criei uma variável chamada var, var2, var3, var4, do 1 até o 6. A única diferença é que no primeiro que eu não coloquei o número. A partir da segunda eu já coloquei var2, var3, etc. Então na primeira variável a gente armazenou um valor true, que é um valor booleano. Esse é o primeiro valor aqui. O que é um valor booleano? O valor booleano é um valor verdadeiro ou falso. Então ele pode ser true para verdadeiro, ou false, dessa maneira aqui, false. Ele é um valor booleano. Então ele assume essas duas posições, verdadeiro ou false. Então aqui nós temos um echo, que é o construtor da linguagem, a função getType, que ela vai retornar o tipo da variável, se ela é uma string, se ela é um objeto, se ela é um array, ela vai retornar o tipo da nossa variável. Entre parênteses aqui eu coloquei a nossa variável e concatenei com um elemento HTML, que é a quebra de linha, BR. Lembra que eu falei do ponto de concatenação? Então nós usamos ele aqui para imprimir uma quebra de linha na nossa página, para que cada valor apareça numa linha diferente. A minha segunda variável, eu coloquei aqui o valor 10, também dei um echo, getType, e assim eu fui prosseguindo. Variável var3, um valor 2.5 e assim eu fui prosseguindo. Então vamos aqui na nossa página e vamos dar um atualizar.
note que ele imprime não o valor da variável, mas sim o seu tipo de dados, né? O tipo de dados que a variável carrega. Então aqui a primeira carrega um valor booleano, a segunda carrega um valor inteiro, a terceira um valor do tipo double, né? Ponto flutuante, a quarta um valor do tipo string, a quinta um array e a sexta um valor nulo, né? Não existe um valor, é um valor nulo. Então esses são os tipos de dados que vocês podem atribuir às suas variáveis no PHP. E lembrando que para atribuir um valor a uma variável, basta colocar aqui o sinal de igual. Então, a variável, o sinal de igual e o valor que você quer atribuir. A maioria das linguagens de programação permite que você insira comentários dentro do código. Esses comentários eles não são interpretados pela linguagem e são apenas para referência para outros programadores ou pessoas que trabalham no seu time ou na sua equipe, né? Para que a manutenção do código seja mais legível e mais eficaz. Então aqui no PHP existem dois tipos de comentário. Existe o comentário de várias linhas, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então ele começa com barra asterisco, asterisco barra, notem aqui que ele ficou até em cinza, ó, aqui no Sublime. Isso é um comentário, não vai ser interpretado pelo código. E também temos o comentário de uma linha só, que é barra barra. Então eu posso escrever aqui, ó, esta variável carrega um valor booleano. Então notem que esse é um comentário de uma linha. Se o seu comentário precisa ter mais de uma linha, aí você usa esse tipo de comentário que é asterisco barra, barra asterisco, e daí você pode escrever várias linhas de comentário dentro do seu código. Então essa aula vai ficando por aqui, espero que você tenha entendido o conceito de variáveis no PHP. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.